Amém? Amém, irmão? Ou tem alguém que quer um fim de Judas, né? Porque nós vivemos princípio, meio e fim. Mas quando você traz isso para uma prática do dia a dia, muitas vezes nós nos comportamos como Judas. Nós negamos, nós traímos, nós nos vendemos, nós nos trocamos. Só vai mudando a configuração, né? Vai mudando os nomes dos personagens. Mas quando você vai fazer uma síntese da história, da intenção, você vai percebendo que não muda nada. Em alguns momentos de nossas vidas nós vamos ser, sim, Judas. Pastor, e aí? Pois é, eu falo para você isso, irmão. Pega essa palavra no teu espírito para você entender. Quando nós entendemos a graça e a misericórdia de Deus, não é que nós não vamos pecar. Mas a Bíblia fala, porém, se tu pecar, tu não está abandonado. Tu ainda não está condenado, porque existe um advogado, existe um Deus, existe uma mesa de reconciliação, que em qualquer tempo e fora de tempo que você se achegar a ela, ela tem poder e autoridade para te perdoar os pecados. Agora o que eu não posso fazer é profanar a minha vida e viver uma vida dissoluta diante de Deus sem me arrepender. Não, esse não é o nosso papel. Esse é o papel de Judas, que preferiu morrer do que se arrepender. Agora esse fato na vida de Judas traz esse contexto que eu quero compartilhar com você nessa noite, é que eu já encerro também já. Que ele pega as moedas e se arrepende. Quando ele vê o que está acontecendo, a morte de Jesus, realmente eles não estavam brincando. Prenderam, iriam matar, crucificar Jesus. Pesou a consciência de Judas isso. Porque o que ele viu? Ele olhou para Jesus e falou, cara, eu sou o errado, ele não tem culpa. Essa morte, esse corpo, esse sangue foi derramado. Não foi porque ele tinha pecado, foi pelos meus pecados. Então esse sentimento, esse ressentimento, veio sobre a vida de Judas. De que ele tenta? Ele tenta consertar, fala assim, deixa eu te falar uma coisa, pega o dinheiro porque eu não quero mais o dinheiro. Mas os sacerdotes também sabiam do mundo espiritual o que estava acontecendo, irmão. O ambiente foi tomado por um temor muito grande, porque eles não sabiam o que viria, sabiam o seguinte, algo muito forte está acontecendo no mundo espiritual. E o que esses sacerdotes fizeram? Eles pegaram a moeda, né? Judas chega, joga a moeda no coisa, eles pegam essas moedas e falam assim, cara, essas moedas não podem ir para o gasofilaço, elas não podem ser usadas no tempo, porque elas têm preço de sangue, elas estão manchadas. Eles sabiam o que estavam fazendo. Aí eles fazem o que eu quero compartilhar com você nessa noite. Eles pegam as 30 moedas, e o texto diz que eles vão ali e compram um campo de um oleiro. Fala comigo, campo de um oleiro. Fala bem forte comigo assim, um campo de um oleiro. E mudam a destinação daquele campo de oleiro para um cemitério de forasteiros e de estrangeiros. E é justamente aqui nesse ponto que Deus começou a ministrar no meu coração. Quando nós não entendemos o papel de Jesus, quando não entendemos o papel de Deus em nossas vidas, nós transformamos um ambiente de transformação, de restauração, de esperança em um ambiente de morte. Aí eu fui pesquisar o que é um campo do oleiro. Um campo do oleiro é um lugar onde a matéria-prima de se fazer os vasos era abundante. Ou seja, argila, uma argila de boa qualidade. Então o oleiro ele escolhia, ele selecionava um campo, ele falava assim, olha, esse aqui é um campo que eu vou extrair daqui muita matéria-prima. Então aquele campo, ele já representava aquilo, qualquer um passava, não, ali é o campo do oleiro. Não tem, irmão, não sei se vocês já passaram aqui, tem um lugar aqui na 060, que eles fazem vasos. Quem já viu já essa loja ali? Quem nunca viu essa loja na 060? Quem já viu a loja? Vamos ficar aqui a noite todinha, irmão. Quem já viu a loja na 060 aqui? Subindo ali. Vocês nunca viram que tem uma olaria ali? À sua direita, subindo ele, depois da ponte da sua direita, irmão, tem uma olaria que faz vaso de tudo quanto é jeito. Eu já fui lá dentro, já vi. Uma olaria tradicional. Não tem muita modernidade lá. Até mesmo porque eu acho que é muito valorizado para quem entende de vaso, um vaso feito
é da forma como deve ser feita. E no olaria você olha, a característica dela é o seguinte: o que você pensa? Aqui é um lugar onde eles pegam o pó e transformam num vaso. E a ideia de Deus sempre foi essa, irmão: transformação. Deus, ele nunca quis gerar entre nós um ambiente de morte. Nunca foi a ideia de Deus. Por isso que ele fala: o ladrão, ele vem matar, roubar aí, mas eu venho para dar vida e vida em abundância. Mas quando eu vejo essa transformação, eu vejo que o diabo ele tem tentado fazer isso através, eu vou te falar uma coisa, aqui usou os sacerdotes, que é para pegar pesado mesmo, irmão. Que se eu e você que somos sacerdotes dessa geração, não entendemos o que nós estamos fazendo, nós transformamos ambientes de vida em ambiente de morte. Transformamos o campo do oleiro num campo de sangue. Então aquele ambiente, aí eu fui ver, né, irmãos, aqui é um lugar argiloso, né, e que tem muita matéria-prima, só que ali se passa por alguns processos. Eu não sou moleiro, mas eu tenho acesso ao Google, e eu fui ver o que é que acontece ali nesse campo. Primeira coisa que ele faz, moleiro, ele, dentro daquele campo, ele seleciona o barro. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção. Cada barro serve para um tipo de vaso, irmão. Você sabia que tem vaso e vaso? Vaso para resistir a certo tipo de temperatura, vaso para resistir peso, vaso. Irmão, tem vários tipos. Então ele tem o conhecimento, ele vai pegando e seleciona. Então a primeira coisa que ele faz é separar. Ele seleciona. Eu comecei a identificar no mundo espiritual Deus fazendo isso. Quando nós entramos na olaria de Deus, a primeira coisa que ele faz é selecionar. Fala assim: olha, você vai ser usado nisso aqui, de forma que todos nós nos tornamos úteis nas mãos do Senhor. Só que é o primeiro passo, fala comigo, é o primeiro passo. Ele seleciona o tipo de barro. O segundo passo que ele faz, ele começa a peneirar, porque ele precisa tirar as impurezas. Aí começa o processo, irmão. Porque ele começa a peneirar. É normal, tira toco, tira raiz, tira pedra, e tira sujeira, e tira, né, aquela bosta do gato que estava ali, e vai tirando, e vai limpando, vai purificando, porque ele precisa de algo genuíno. Então, antes de nós sermos transformados em um vaso, nós entramos por esse processo, primeira separação. E nessa separação, Deus estava falando comigo interessante, porque tem muita gente que desespera quando Deus separa. Você já viu aqueles momentos que parece que você está sozinho, dá aquela solidão, aquela ansiedade, aquele negócio, parece que Deus sumiu, os amigos sumiram, todo mundo sumiu. É Deus separando. Porque a terceira parte é essa aqui, ó. Ele seleciona o tipo de barro, ele peneira, ele separa num canto para descansar. Então não é assim, ó, vou pegar o barro aqui, já vou amassar, que eu falo, não, ei, presta atenção. Ele tem um compromisso com o que ele está fazendo na minha e na tua vida. Nós muitas vezes queremos ser rápidos, queremos que tudo seja, né, instantâneo, mas Deus não, Deus sabe a importância de cada processo, de como vai ser importante para a nossa resistência, como vai ser importante para a nossa permanência, como vai ser importante para a nossa utilidade o processo acontecer. E muitas vezes esse tempo que nós ficamos esperando, irmão, é o tempo da agonia. É o tempo que nós começamos a reclamar, talvez murmurar, falando, poxa, Deus não está fazendo nada, eu não vejo a mão de Deus, eu não vejo, irmão, você está no tempo, calma. Você está curtindo ali, irmão. No tempo certo. Aí depois ele vem e diz lá, segundo a estatística feita pelo IBGE, ele molha aquela massa. Aí começa, irmão, o processo. Ele começa a amassar. Aí vai amassando. Aí ele amassa, e depois, sabe o que ele faz? Amassa mais. E vai amassando, irmão. Aí ninguém quer. Ah, não, pastor, ser crente é difícil, mas ser crente. Presta atenção que eu vou te falar aqui. Ser crente, ser um cristão, não é para qualquer um, não, irmão. Porque a maior parte dos frouxos já desistem aqui. Sabe por quê? Quando Deus fala assim, ó, quando ele fala, vou te purificar, você precisa largar o pecado. Fala, não dá. Pois é. Então já foi reprovado na peneira.
Mas quando você consegue passar, não, eu quero vencer tal. Deus falou, beleza, você venceu o pecado, já largou esse cigarro, já largou essa bebida, já largou essa droga, já largou a prostituição do teto. Então vem cá, agora na minha mão, preciso te amassar. Que agora é comigo. Aí ele vai te mostrar coisas que nem você sabia que está em você. Quando ele começa a amassar o seu orgulho, ele começa a amassar a tua soberba. E é só você e ele, aí já não tem mais a ver com ninguém, ninguém sabe, mas só vocês dois, ele está amassando. Aí o outro que vê de longe fala, estou nem entendendo aquilo ali. Fala assim, mas você e ele estão entendendo o que ele está amassando. E precisa amassar. Sabe por quê? Se não amassar, trinca. Irmão, se não amassar, é uma questão de tempo. Ele vai trincar. Então Deus precisa nos encher. Deus precisa derramar algo na minha e na sua vida. Mas Ele precisa nos preparar para recebermos e retermos o que Ele tem para nós. Nunca foi e nunca será a vontade de Deus essas, altos e baixos que muitas vezes nós permitimos passar diante de Deus. Quando nós tentamos burlar o processo. Ele amassa, aí depois Ele bota na máquina, irmão, e começa a moldar. Quando você chega no ponto da máquina, presta atenção, meu irmão, nós vamos falar um pouquinho disso aqui sobre, aqui no livro eu peguei um texto aqui em Jeremias, mas eu quero te falar isso nessa noite. Quando você entra na máquina de Deus, ali você já está totalmente fora do controle, irmão. Você está tonto, tanto rodar. Você sabia que um vaso ele não tem autoridade? Eu vou te ensinar uma coisa nessa noite. Se você aprender isso aqui, irmão, eu já estou no lucro já. Se você sabia, presta atenção, olha para mim. Ei, olha aqui. Você sabia que um vaso ele não tem autoridade para falar assim, olha, eu quero ser um vaso bem compridão, assim, bem bonitão, tal. Você sabe quem escolhe isso? É roleiro, irmão. Só que o problema é que muitas vezes eu olho para mim um barro amassado, destruído, não consigo entender o que eu vou me transformar, porque nem eu acredito. Mas ele olha para mim e fala, cara, mas tu vai ficar bonito. Porque Deus já te vê lá, irmão. Ele olha para você e fala, você não tem ideia como você vai ser usado. Você não tem ideia como as pessoas vão olhar para você e falar assim, que obra é essa que Deus fez na sua vida? Que obra é essa que Deus fez no seu casamento? Que obra é essa que Deus fez na sua vida financeira? Que obra é essa, meu irmão? Aí você vai falar, não tem a ver comigo, fui oleiro, eu só me rendi, eu só me entreguei e deixei, quebra minha mina. É muito óbvio, né? Eu quero ser isso na droga, né? No remédio, e essa palavra queimando meu coração, irmão. Essa madrugada agora eu acordei, sabe, rapaz? E eu falando, Deus, se existe esse ambiente, por que nós perdemos esse ambiente? Irmão, Deus trouxe uma clareza, eu não estou falando da sua vida, estou falando da minha vida. Como que nós perdemos esse ambiente muitas vezes? E nós olhamos áreas, situações que nós entramos e nós tiramos qualquer possibilidade de transformação, de uma manipulação de Deus, de uma esperança de Deus, e colocamos uma morte. Falamos, isso aqui não vai dar certo. Nós mesmos fazemos isso. Pequenas áreas, grandes áreas, nós transformamos aquele campo que poderia ser um grande campo de oleiro, um campo de sangue. E desistimos, simplesmente desistimos do projeto. Colocamos uma pedra e decretamos, não tem jeito, isso aqui morreu, é morte. Aí eu me lembrei de um texto em Jeremias, que é um texto bem conhecido também, capítulo 18, versículo 1 ao 6, justamente vai conseguir colocar aí, que diz o seguinte, presta atenção, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como um vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão
E como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro a casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu peguei esse texto como base para nós aprendermos juntos o que precisamos fazer para restaurar um ambiente de transformação. Número 1, vamos analisar o texto. Vamos fazer aqui o que nós fazemos, uma dissecação desse texto. O que começa aqui? Veio a palavra do Senhor ao profeta. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é restaurar um ambiente onde a palavra do Senhor se manifeste. Preste atenção. Não se trata de informação, porque informação você está cheio, irmão. Você passou o dia no Instagram hoje, no Facebook, no WhatsApp, no Google, vendo tanta coisa. Aqui não, mas tem gente aí que assistiu mais de 1000 vídeos hoje. Deus está me falando uns nomes aqui, peraí. É muita informação. Então eu nunca vou conseguir trazer para você uma informação que possa te atrair, que possa te fazer falar: puxa, pastor, que legal, essa informação eu não sabia. Então eu não quero te informar nada, irmão. Porque o ambiente que traz a palavra, no sentido que ela vai abrir uma porta para nós entrarmos nesse lugar de transformação, de esperança, do oleiro, é uma palavra revelada. Então não é um ambiente só de palavra, é um ambiente de revelação, é um ambiente onde a palavra rema precisa queimar nossos corações. É um texto que eu gosto muito, que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a rima de Deus no original. Então não é informação. É a palavra que vem de Deus aqui, ó. E veio a palavra do Senhor ao profeta. Os profetas hoje precisam restaurar esse ouvir sensível à voz de Deus. E nós somos profetas dessa geração. Não é o pastor, não é o teu líder de célula. Somos nós, irmãos. Nós somos os profetas do ambiente que nós entramos, na nossa casa. Nós somos os profetas, na nossa casa nós somos os sacerdotes. Então nós precisamos restaurar isso. Uma sensibilidade à palavra do Senhor. Porque sem palavra, deixa eu te falar uma coisa, nós não vamos entrar nesse ambiente. A Bíblia fala que o profeta estava perdido ali, porque era um tempo de cativeiro, irmão. Muita pressão e opressão de todos os lados. Mas veio a palavra do Senhor ao profeta. E quando, deixa eu te falar uma coisa, cara. Quando você recebe uma palavra do Senhor, você pode estar num ambiente como esse aqui, profético, como hoje à noite, irmão. Mas você está desconectado. Você está olhando para minha cara e perguntando: que hora que acaba, pastor? Eu quero ir embora. Estou cansado. Pastor, você não sabe como foi meu dia hoje. Aí você simplesmente perde, irmão, uma palavra que poderia pegar você de um lugar e colocar em outro. Por uma palavra. Tudo começa em uma palavra. Então precisamos restaurar um lugar da palavra da revelação, da palavra profética. Irmãos, um lugar onde os princípios da palavra são inegociáveis. Sabe, nós perdemos o temor em muitas coisas e acabamos fazendo algumas adequações porque queremos nos tornar modernos, politicamente correto, acessíveis. Eu não quero problema não. Você não quer problema não, irmão? Você pensa que você não está arrumando problema, você está arrumando problema. Você não quer ser o obsoleto, o ultrapassado, o retrógrado, o quadrado. Pastor, isso era no passado. Que passado, irmão? O princípio é o mesmo, o princípio não muda. Deixa eu te falar uma coisa. Isso é o que as pessoas enlouquecem, porque por mais que tenha ciência, por mais que tenha modernidade, tecnologia, os princípios são inegociáveis e permanecem moldando, permanecem mudando, permanecem regendo a sociedade, os princípios de Deus.
E muitas vezes nós queremos e admiramos os princípios de Deus, porque são coisas boas. Olhamos para os nossos filhos e falamos assim: meu filho, você precisa me obedecer. Você não pode sair à noite, você não pode fazer isso. Nós queremos os princípios, irmãos. Mas nós não queremos Deus. E quando eu falo dessa restauração, eu falo de uma restauração completa. Onde é Deus, é a palavra do Senhor, é a presença do Senhor que nos atrai para esse ambiente onde a palavra do Senhor é manifesta. Então tem Deus e tem a palavra. Tem Deus e tem a palavra, irmão. Tem Deus e tem a palavra. Porque você pode ter Deus no ambiente e Ele não falar nada com você, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Que pressão é essa, irmão? Sim. Eu posso entrar num lugar e não querer ouvir Deus. Estou com meu coração endurecido. Meu ouvido está tampado, não quero ouvir, estou revoltado, estou nervoso. Mas tem dia que você está quebrantado, irmão. E geralmente quando você está ruim, você está mais quebrantado. Quando as coisas começam a melhorar, você fala: não estou afim não. Então tem Deus e tem a palavra. Amém, queridos? A segunda coisa, para a gente encerrar. A introdução. O profeta se levantou. Olha como é que fala aqui, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te. Quando fala, presta atenção nisso aqui, irmão. Quando fala levanta-te, com certeza esse profeta, ele estava desanimado, irmão, com alguma coisa. Estava ali cabisbaixo com alguma coisa. Falou: meu Deus, já era. A vida, aí começa aqueles argumentos: a vida é assim mesmo, a vida, assim mesmo, a economia. Também, olha, ó, Brasil, olha, né? No recanto, onde é que esse pastor oferece igreja? Mas também podia ser. Aí você começa a arrumar coisa, irmão, e argumentos. Mas quando a palavra do Senhor vem e você quer restaurar um ambiente de olaria, a primeira coisa que ele fala: deixa eu te falar uma coisa. Ei, levanta, rapaz. Bora! Levanta! Tem muita gente que se assusta, irmão. Você vai dar um conselho, o que é que as pessoas querem ouvir? É isso mesmo, meu filho, é isso mesmo. Não, irmão, se tem Deus e tem a palavra, a direção vai vir. E a direção geralmente vai ser: você levanta, porque Deus não quer te acalentar, Ele quer te levantar mais. É o que eu falei, é um barro velho que está ali amassado, que naquele momento, que nós passamos por isso, irmão. Todos nós passamos por isso. Situações que nós sofremos, que nós enfrentamos, mas que Deus olha em nós e nos dá uma palavra de esperança. E fala: eu posso mudar isso, eu posso mudar essa realidade, eu posso mudar isso aí. E muda. E muda, irmão. Quando Deus entra, Ele muda. Então hoje está comum muitas pessoas que ouvem a palavra, mas nunca tomam uma atitude, irmão. Não seja um exímio ouvinte da palavra, mas alguém que toma posse e fala assim: eu tomo posse da palavra, eu vou mudar. Sabe, então existem áreas de nossas vidas que só vão ser transformadas, nós só vamos ter a vitória quando nós decidimos reagir e mudar, irmão. Vai entrar ano e sair ano, se você permanecer da mesma forma, vai permanecer do mesmo jeito, irmão. Então não é falta de Deus, não é falta da palavra, é falta de atitude. Então, para nós restaurarmos esse ambiente de transformação, e nós estamos chegando ainda na casa do oleiro, não chegou ainda não, irmão. Isso é só para chegar, o caminho, é o processo para chegar, que nós precisamos resgatar. Porque tem muita gente travada nisso. Tem muita gente que já não ouve mais a palavra, não se importa mais com a palavra, não tem temor da palavra. Tem gente que já se prostrou em muitas áreas da sua vida, já se prostrou na sua vida ministerial, na sua vida espiritual, prostrou, não quero mais saber, pastor, não quero mais problema não. Então talvez você não devia ter vindo para o culto hoje, que eu vim aqui para te esfolar nessa noite, irmão. E dizer para você: Deus tem uma palavra, se levanta. Não é o teu vizinho levanta, você pode olhar para a palavra: levanta, não, Deus está falando para você. Se levanta na sua casa, como sacerdote, como profeta, como profetisa, como homem de Deus, como uma mulher de Deus. Se levanta você, não espera ninguém, se levanta você. E as coisas vão começar a mudar, irmão. Mudança de atitude. Amém, queridos? Para me acelerar aqui, terceiro, o texto diz: desce a casa do oleiro. Aí que parece um paradoxo. Presta atenção nisso aqui. Olha para mim, presta atenção. Isso aqui você precisa prestar atenção. Porque a palavra de Deus fala: levanta. E ele levanta. Agora desce.
Você sabia que Deus muitas vezes, presta atenção, cara, que eu vou te falar. Deus muitas vezes ele tem muito mais dificuldade em nós descermos do que nós sermos abençoados. Tem gente que Deus não pode fazer isso aqui por ele, irmão, que ele não consegue mais descer. Ele não consegue mais ter humildade. Ele já não consegue mais olhar para ninguém da mesma forma. Ele não consegue mais olhar a igreja do mesmo jeito. Ele não consegue mais olhar os irmãos da mesma forma. Ele não consegue mais olhar a família do mesmo jeito. Porque Deus fez isso aqui na vida dele. Uma porta que Deus abriu, uma porta de emprego. Passou num concurso. Deus prosperou, deu uma promoção para ele. Ele já fica indiferente com as pessoas. E na casa do oleiro é o seguinte: aquela pessoa que tem atitude, que quer mudar, que tomou uma decisão. Mas quando Deus fala assim, para vir para cá, você precisa descer. Irmão, isso aqui é uma caminhada tão interessante. Deixa eu te falar uma coisa. Não se trata de prostrar. O descer diante de Deus fala de humildade. Fala comigo, humildade. Humildade, irmão. Sabe, quebrantamento, humildade, são coisas que são raras nesse dia. Você está tropeçando em nota de R$3 aí na rua. É difícil. Em ouro. Mas em humildade. Eu estava vendo o Leonardo falando, qual a parte da cara que você dá? Se o outro bater na sua cara, irmão, ninguém nem pensa duas vezes. Bater na sua cara, você já dá chapada, irmão, quer nem saber, irmão. Mas quando ele fala assim, deixa eu te falar uma coisa, nós precisamos descer. A casa do oleiro não é em cima, é embaixo, irmão. Você está entendendo? Porque muita gente está só se distanciando cada vez mais, sabe por quê? Porque ao invés de descer, ele está igual o balanço geral, só subindo. E cada dia mais subindo e procurando encontrar uma coisa que ele está só se distanciando cada vez mais, porque cada vez mais ele trava o coração, cada vez mais ele não quer reconhecer, cada vez mais ele acha, ele tem uma justificativa, ele tem uma desculpa, ele sabe, ele cria toda uma argumentação, uma narrativa que o faz subir cada vez mais, e cada vez mais ele está inflado, inchado e se achando, irmão. Como diz a palavra de Deus, não pode nem brincar de pique-esconde, porque ele se acha. Mas a Bíblia fala, e desceu. Sabe, queridos? Descer fala ter humildade. Na olaria você só é conduzido e manuseado. Aqui não tem espaço para soberba, rebeldia. Na olaria não. É um ambiente, presta atenção, é um ambiente de entrega total, irmão. É a roda rodando e as mãos se amassando. A mão te moldando. Amém, queridos? Versículo 3 diz: e desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Presta atenção aqui, profeta do Senhor. Ei, profeta, presta atenção. Você precisa crer nisso. Deus está trabalhando. Sabe o que acontece muitas vezes? O caos se instala e um terrorismo vem sobre nós. O diabo ele tem uma coisa que ele trabalha muito esses dias, chama espírito de intimidação. Que ele cria uma situaçãozinha, ele cria todo um terrorismo na sua cabeça, somente você pensa que aquela situação, aí você fala, meu Deus, não está acontecendo nada. Deixa eu te falar uma coisa, quando ele chega ali, ele é surpreendido, sabe por quê? Porque o oleiro está trabalhando. O profeta não tinha chegado, mas o oleiro estava trabalhando já. Falou assim, não é porque você não chegou, não é porque você não passou pelo processo que eu não estou trabalhando. Deus está fazendo, Deus está trabalhando. Então não se trata de mim, não é mérito meu porque eu sou o profeta, ou você é o profeta. Não, porque ele está trabalhando, o oleiro está trabalhando, irmão. O oleiro vai estar trabalhando. Agora o outro ponto, eu quero encerrar com isso aqui. A Bíblia fala no versículo 4 que como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, e tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Presta atenção numa coisa, eu não posso perder o ambiente da olaria. Por quê? Uma coisa é você quebrar aqui, outra coisa é você quebrar lá, irmão. Quando você quebra na mão do oleiro, sabe o que ele fala? Vou fazer de novo, porque quebra minha. Nunca chutou, né, irmão? Eu quero ser
você for cantar essa música lá fora, sabe o que você vai... Eu quero ser um monte de caco, velho. Quando você quebra na mão do oleiro, você é um vaso novo. Quando você quebra lá fora da mão do oleiro, você é caco, lixo, entulho. Acabou, irmão. Você está entendendo como é diferente você estar num ambiente de olaria? Por isso que o diabo trabalha, sabe, dia e noite para te transformar num ambiente de morte. O que é um ambiente de morte? Quebrou, já era, descarta. Não tem reciclagem na mente dele. E Deus é especialista em reciclar. Deus é especialista em refazer. Deus é especialista em recomeço. Deus é especialista em transformação. Deus é especialista em mudança, irmãos. Mas depende onde você quebra. Então podemos quebrar sim. O que é mais importante? Onde eu quebro. Porque muitas vezes tentando acertar nós erramos. Muitas vezes nós tentando acertar nós quebramos. E o oleiro te pega e fala: oh, meu Deus do céu, de novo você, vai. Não tem problema não, vai aqui. Azul nas mãos do oleiro, quebra minha vida, faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. E nós nos transformamos num vaso novo, irmão. Sabe aquelas coisas que nem você acreditava, mas você vem com a célula, você vem para um culto sem esperança nenhuma. De repente vem uma palavra no teu coração de esperança. Você vai, cara, eu acredito. Isso pode mudar sim. Sabe, eu acredito que essa não é a minha realidade, não é a minha verdade. Deus tem mais para mim. Sabe, amados, nós não podemos nos conformar em virar entulho quando nós podemos ser um vaso novo. E vou te falar até mais, na vida muitas vezes o processo te permite quebrar, para você ser esse vaso novo. Agora eu não posso sair de próximo do oleiro. Esse é o segredo. Sabe, muitos de vocês hoje, se você começar a analisar a sua vida, você vai ver que você está aqui hoje, porque quando você quebrou, você estava perto do oleiro. E nem você tinha entendido o que tinha acontecido, mas você não ficou desamparado. Porque veio aquelas mensagens: você é um entulho, você é um lixo, você não presta. Acabou, acabou. Mas você olha para Deus e fala: obrigado, Senhor. Olha para Satanás e fala: para trás de mim, Satanás, porque eu estou na mão do oleiro. E na mão do oleiro não tem fim, é um recomeço. Começou tudo de novo. E começou tudo de novo. Ah, mas e começa de novo, e quebrou, e começa de novo. Ah, mas o diabo está nervoso com isso, mamãe, e começa de novo. E cada vez que eu tomo a Santa Ceia, eu começo de novo. Quando eu beijo essa mesa, eu me arrependo e começo de novo. Porque esse ambiente traz isso, irmão. Agora eu quero ler um texto aqui, para a gente ceiar, em Lucas 24, versículo 1 ao 6. Presta atenção aqui. Mas o primeiro dia da semana, alta madrugada, Lucas 24, versículo 1 ao 6. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceu-lhes 2 varões com vestes resplandecentes, e estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Você está dando glória a Deus e nem entendeu o que eu vou falar nessa noite. Da mesma forma que aqueles sacerdotes transformaram um ambiente de vida, de restauração, num ambiente de morte,
Jesus, Ele transforma um ambiente de morte num ambiente de vida, irmão. Elas foram preparadas com aromas, com toda a liturgia para o sepultamento, esperando encontrar um defunto, porque o lugar era de morte, era uma sepultura, era um cemitério. Mas Jesus, irmão, mudou o ambiente, cara. Você está entendendo o que Deus está fazendo nessa noite, irmão? Jesus está mudando o ambiente aqui hoje, irmão. Maria, na maior boa intenção, ela chegou no sepulcro e falou assim: eu vou honrar o meu mestre, eu vou honrar Jesus. Mas quando ela chega lá, os anjos falam: ei, rapaz, você está fazendo o que aí? E o anjo falou: olha para mim, olha para mim. Quando ela olha, falou assim: ei, aqui não é mais ambiente de morte não, aqui é ambiente de vida. Quem você procura morto, não está morto mais. Sabe o que aconteceu? Ressuscitou, não. Então nós não celebramos a morte, mas a ressurreição. E quando nós olhamos para a mesa, quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus, nós olhamos para a nossa vida, e no nosso dia a dia nós precisamos profetizar isso. Não vai ser morte, é vida, porque meu Deus é vida. Ele transforma, irmão. Ele chegou no ápice, ele chegou no mais extremo, porque ele morreu, e 3 dias estava decretado, morreu mesmo. Vai dizer, meu irmão, não foi uma parada, parou, como é que ele fala? Uma parada cardíaca, tem um nome que dá aí, quando morre, tem gente que fica morto um monte de dia, depois, não, irmão. Ele cumpriu todo o protocolo da morte, morreu, então tá, então ressuscita. Onde está a morte dos aguilhões? Onde está o inferno? Porque a chave, ele pegou mão de tudo. Ele só não ressuscitou, mas ele mudou o ambiente de nossas vidas, cara. Por isso que ele fala para a igreja: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Sabe por quê? Porque o diabo profetiza a morte, e eu não profetizo, eu trago, gero a vida. Queridos, eu queria que você entendesse essa palavra nessa noite, irmão. Nós estamos diante da Santa Ceia do Senhor. Aqui não é um lugar de tristeza, porque não é um ambiente de morte, é um ambiente de vida, cara. Jesus não morreu, seu corpo, sabe, não sofreu, o seu sangue não foi derramado para que nós estejamos aqui chorando: oh meu Deus, como meu Jesus morreu. Não. O Jesus que morreu, ele ressuscitou para dizer: ainda que esteja morto, viverá. Aqui não tem campo de sangue. Campo de sangue não é para nós. Campo de sangue não é um ambiente para mim nem para você. Nós vivemos no campo do oleiro, irmão. Porque nós sabemos, pode acontecer alguma coisa, mas na mão do oleiro não tem perca total. Na mão do oleiro, pode até passar por um processozinho de amassar de novo, de molhar de novo, de amassar de novo, mas nós somos recuperados, restaurados, reciclados. Amém, queridos? Que bom nós estarmos diante desse Deus que nos dá essa palavra de esperança.